Depois do sucesso estrondoso da minissérie da HBO chamada Chernobyl, que contou basicamente os acontecimentos do desastre nuclear de Chernobyl. Tell me how to put it out. You are dealing with something that has never occurred on this planet before. Stranger Things pode estar caminhando para contar sua própria versão dos acontecimentos de Chernobyl, e isso seria muito interessante, ainda mais considerando que a época em que Stranger Things está se passando é a mesma época em que tudo acontece em Chernobyl, né, da União Soviética. Bom, a gente vai comentar mais sobre isso hoje, vamos ver o que poderia ser a prova de que isso vai de fato acontecer, e vamos ver, né, é uma teoria e quem sabe isso não acontece, né? Então se você ficou interessado, vem comigo e vamos descobrir. Olá, maratonistas de plantão, que bom ver você por aqui. Eu sou a Oki e hoje a gente vai falar mais sobre Stranger Things. Eu tô muito animado depois dessa terceira temporada que foi incrível. Eu tô com muito vídeo novo de Stranger Things pra tá saindo aqui. Então, se você gosta muito de Stranger Things, você não pode esquecer de vir aqui embaixo, apertar pra se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade que eu postar. E também, se você quer receber todas as novidades em primeira mão, notícias, novidades da nova temporada, data de lançamento, tudo isso, então você não pode esquecer de vir me seguir aqui no Instagram também, que é onde eu sempre consigo atualizar vocês muito mais rápido, apenas pegando meu celular e fazendo um stories, tá todo mundo atualizado. Na internet, na última semana, eu vi mais de um artigo de pessoas comentando sobre essa teoria de Stranger Things se conectar com Chernobyl, e eu achei até que interessante, eu achei que eles tinham alguns pontos legais, eu vou contar eles pra vocês. A gente também tem que discutir se isso é uma possibilidade real, se eu acho que isso vai acontecer, e vamos entender um aspecto geral de tudo isso. Só pra lembrar que esse vídeo aqui pode ter alguns spoilers, e se você não terminou ainda a terceira temporada, assista por sua conta e risco. Eu não vou mentir, a principal razão que me deixou ligado nessa teoria é justamente ter assistido a minissérie da HBO recentemente, então toda aquela coisa de Chernobyl, toda aquela coisa de desastre nuclear, tava muito forte na minha cabeça. Eu fiquei tão hypado com essa coisa de Chernobyl, não hypado que hypado eu acho que não é a palavra que se encaixa nisso aqui, mas eu fiquei tão obcecado com tudo isso, que eu fiquei uma madrugada inteirinha pesquisando sobre Chernobyl, sobre artigos, sobre tudo que aconteceu. Eu até mesmo consegui estudar bastante sobre um geral da Guerra Fria, da União Soviética versus Estados Unidos, então foi muito legal. Eu acho que isso acaba me dando uma boa base para poder falar sobre essa teoria, porque eu fiz a minha lição de casa, eu pesquisei bastante sobre tudo isso. Já com toda a história de Chernobyl impregnada na minha cabeça, logo quando eu comecei a assistir a terceira temporada e notei que eles começaram a explorar os soviéticos com toda aquela coisa de disputa tecnológica, porque querendo ou não, se os soviéticos estavam dentro dos Estados Unidos tentando conhecer e adentrar o mundo invertido, é muito provavelmente que seja por razões da Guerra Fria, aquela busca para se provar o melhor, toda essa coisa de mundo invertido é uma forma deles tentarem conquistar mais poder bélico. Logo de cara, a gente também nota que tudo isso se passa em 1985, um período muito próximo de 1986, que é quando todo o desastre, toda a catástrofe em Chernobyl acontece. E é uma coincidência muito grande eles resolverem abordar a Guerra Fria, soviéticos e Estados Unidos em uma época tão próxima de 1986, porque basicamente 1986 foi um marco histórico, e agora indo até mais fundo, um usuário do Reddit começou a observar em que período cada temporada de Stranger Things se passava, e ele notou que a quarta temporada vai se passar em um período muito específico, porque olha só, a primeira temporada se passa no inverno de 1983, a segunda no outono de 1984, a terceira no verão de 1985, ou seja, das 4 estações nós já tivemos o inverno, o outono e agora o verão. A única estação que falta é a primavera. Pela sequência de anos, a próxima temporada deve se passar na primavera de 1986 e pasmem na coincidência ou não coincidência. Os acontecimentos catastróficos de Chernobyl aconteceram na primavera de 1986. Na verdade, seria impossível a série Stranger Things tratar sobre os soviéticos na época de 1986
e não falar sobre Chernobyl. Seria como tratar sobre a Alemanha em 1945 e não falar nada, fingir que os nazistas nunca existiram. Esse é quase o nível de importância e acontecimento de Chernobyl, para vocês verem que é um fato tão importante que Stranger Things não pode ignorar a existência dele. Eles precisam de alguma forma, pelo menos, referenciar a Chernobyl. Seria de fato muito legal se a série conseguisse trazer e dar sua própria interpretação dos acontecimentos de Chernobyl, né? Eu fui até mais longe, comecei a imaginar que aconteça alguma batalha muito marcante com a Eleven, com monstros, muita destruição. E Chernobyl fosse usado para, sei lá, cobrir tudo isso, né, esconder todos esses acontecimentos no mundo invertido, seria uma possibilidade interessante. Porém, agora a gente tem que começar a discutir melhor se isso é possível de acontecer ou não. Agora a gente entende como Chernobyl é importante, como é um caso gigantesco e como Stranger Things está numa época muito parecida e como eles têm uma responsabilidade de pelo menos referenciar Chernobyl. De alguma forma, Chernobyl vai ter algum tipo de papel na quarta temporada ou na quinta temporada de Stranger Things. Embora eu gostaria de ver de alguma forma Chernobyl tendo alguma importância em Stranger Things, eu acho que isso não vai acontecer da forma que a gente imagina. Provavelmente aconteça em forma de algum tipo de notícia no jornal ou alguma referência de alguém comentar para outra pessoa e não seja nada muito mais grandioso do que isso. Eu tenho basicamente duas razões pela qual eu acho que isso não vai acontecer. Primeiramente, seria um pouco de mau gosto os escritores de Stranger Things tratarem Chernobyl de uma forma que altera a verdade em tudo isso que aconteceu, porque Chernobyl até hoje é o maior desastre radioativo que nós já tivemos na história. Milhares e milhares de vidas foram perdidas por causa disso, e números absurdos de vidas sofrem as consequências disso até hoje. Por isso eu não consigo encontrar eles usando isso de alguma forma que não acabasse ficando de mau gosto. Provavelmente os roteiristas vão tentar evitar de qualquer forma referenciar Chernobyl de qualquer tipo de forma que possa ao menos parecer desrespeitoso. Outro ponto muito importante é a gente notar onde acabou a terceira temporada, né, naquela cena pós-crédito, onde tudo estava acontecendo. Aquele lugar que eu não sei pronunciar na Rússia, né, que apareceu aquela pessoa, o americano misterioso e o Demogorgon. Se passam num lugar que fica a mais de 6.000 quilômetros de onde todo o desastre e catástrofe de Chernobyl aconteceu. E se a quarta temporada de Stranger Things for de alguma forma se passar ali na Rússia, né, nesse lugar tão isolado, é muito difícil a gente ver como eles ligariam uma coisa que aconteceu praticamente no outro extremo da União Soviética. Se ligar com Chernobyl, se ligar com os acontecimentos de Stranger Things, eu acho isso muito complicado mesmo deles desenrolarem. O que deixa praticamente inviável qualquer tipo de conexão entre Stranger Things em si diretamente com Chernobyl. Por isso eu concluo que da mesma forma que eles fizeram uma grande coincidência acontecer, eles também fizeram questão de nos jogar em um lugar distante o suficiente para que a gente não conecte com nenhum tipo de acontecimento histórico real. Eu acredito que sim, Chernobyl seja citado pelo menos algumas vezes na quarta temporada pelo tamanho e importância que tudo isso aconteceu na época, né? Eu consigo imaginar algum tipo de confronto entre os Estados Unidos, as próprias crianças contra os soviéticos e eles ficando desestabilizados porque praticamente todos os recursos deles foram jogados para conseguir controlar Chernobyl. Bom, mas agora eu quero que vocês me contem o que vocês acharam dessa teoria, se vocês acham que seria legal se acontecesse ou se vocês acham que não seria muito legal e vocês concordam um pouco comigo que qualquer tipo de interpretação da série ficaria um pouco desrespeitoso. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Não esqueçam de me seguir aqui no Instagram. E foi isso aí. Muito obrigado por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.